como eu prometi, vou cumprir e vou trazer primeiro aqui o material do Matheus Vital, tá? Do Matheus Vital. Deixa eu trazer aqui, ó. O Grêmio tem interesse no Matheus Vital, tá? E prepara uma investida oficial por o meia do Corinthians. O meia pertence ao Clube Paulista, mas estava emprestado ao Panathinaikos da Grécia. E na Grécia, o Vital atuou em 40 jogos, marcou 3 gols e deu uma assistência. Conquistou a Copa da Grécia na temporada 21-22. Essa foi a passagem de Matheus Vital pela Grécia. Porém, o Matheus, ele começou no Vasco da Gama. Então a gente foi falar com o Emerson. Isso, professor? Tu Emerson Rocha, isso. Emerson Rocha lá do canal Atenção Vascaínos. Um abraço, esse canal é muito bom mesmo lá, referência de Vasco no Rio de Janeiro. Inclusive, daí fica esse abraço porque o nosso contato é porque às vezes eles pedem também alguns conteúdos aqui pra Rádio Pachola e aí eu gravo algumas coisas lá pro canal deles também. Dessa vez agora eles gravaram pra gente e o Cezão vai colocar daqui a pouquinho. E aí tem um material muito bacana que ele preparou com muito carinho e ficou muito bom, viu? A qualidade muito boa do material que nos enviou o nosso querido Emerson falando sobre Matheus Vital. Então tá na tela pra vocês. Matheus Vital ou Matheus Pet? Já começa com essa. Vê aí que o material ficou bom, gurizada. Fala, meus amigos da Rádio Pachola, Emerson Rocha do canal Atenção Vascaínos. Muito boa tarde, bom programa para todos vocês. Olha, me pediram para falar sobre o Matheus Vital, né? Que aqui no Rio a gente conhecia ele como Matheus Pet, por ser na base do Vasco muito parecido com Petkovic, jogador sérvio que teve até uma passagem pelo Vasco, mas foi notabilizado pela passagem pelo nosso rival, o Flamengo. O jogador Matheus Vital é um jogador que fez toda a sua base no Vasco, a carioca, é um jogador destro, muito habilidoso, mas que tinha um físico muito franzino. E no 1 contra 1, quando chegou no profissional, deixou a desejar. Até algumas pessoas comparavam muito com o Pedrinho, que também quando começou na base do Vasco, também quando passou pelo profissional, tinha essa característica de ser muito habilidoso, mas fraco fisicamente, mas depois começou a ganhar corpo, principalmente depois que se transferiu para o Corinthians. No profissional do Vasco, ele começa ali entre 2015 e 2016, com algumas participações, mas claro, ficou mais visto no profissional do Vasco em 2017, até naquela campanha que o Vasco conseguiu acesso à Libertadores da América, coisa que não acontecia há muitos anos. Naquela campanha, inclusive, ele faz o gol da vitória do Vasco contra o Grêmio por 1-0 em São Januário, naquela partida que o Vasco não teve torcida. Mesmo assim, a torcida do Vasco ficou no entorno de São Januário e ele fez o gol da vitória, Vasco 1, Grêmio 0, naquela ocasião. É um jogador que ajudou muito o time do Vasco em 2017, junto com outros da base, como o Paulinho, por exemplo, e aí o time do Vasco, que tinha o Nenê, tinha o Evander, tinha outros jogadores que colocaram o Vasco na Libertadores da América de 2018. Mas assim que terminou o ano de 2017, o então presidente Eurico Miranda já tinha perdido as eleições para o então presidente do Vasco depois, no próximo triênio, que foi Alexandre Campelo, e aí ele decidiu fazer algumas vendas, como o próprio Matheus Vital para o Corinthians, o Madison, lateral direito, que inclusive passou aí no Rio Grande do Sul, mas também está no Santos, jogador que saiu do Clube de Regatas Vasco da Gama, e outros jogadores que também deixaram o clube. O próprio Nenê deixou o Vasco no final de 2017 e não disputaram a Libertadores de 2018. O Matheus Vital foi para o Corinthians, e aí a passagem dele pelo Corinthians tem algumas passagens boas, inclusive ele faz um gol contra o próprio Vasco num jogo em Brasília, mas lógico, não acontecendo o futebol do Matheus Vital no Corinthians. Teve até algumas boas participações, mas não foi tão bem assim. É um jogador que depois foi emprestado para o futebol grego e agora tem essa possibilidade do Grêmio estar tentando a contratação desse jogador. Como eu disse, é um jogador de muita habilidade, ganhou forma física depois que passou pelo Corinthians e também no futebol europeu. É um jogador muito inteligente, sabe carregar a bola, sabe fazer bons passes, mas tem essa questão de não ser constante, né? Não ter uma constância na carreira dele, fazendo boas, grandes partidas. No Vasco ele até atuou algumas partidas bem, mas era também um jogador que vinha muito do banco de reservas, mas se consolidou no profissional, justamente no Corinthians e também depois no futebol europeu. Até nessa possibilidade de volta ao Corinthians, o Vasco também tentou vincular a possibilidade de trazê-lo novamente para o Vasco, mas não aconteceu e agora surge a possibilidade dele jogar no Grêmio. É um jogador, como eu disse, muito habilidoso, bons passes, sabe articular, inteligente, mas falta ele constância, principalmente fazer bons jogos em constância para também se consolidar como jogador profissional. Essa é a minha avaliação sobre Matheus Vital, o Matheus Pet. Se Deus quiser, ele vai jogar no Grêmio, mas pelo menos contra o Vasco
que ele não jogue muito bem. Grande abraço à galera da Rádio Pachola. Então, né, pelo menos contra o Vasco não pode jogar bem, né? O Vasco está carioca. Valeu, meu querido Emerson.